Dois pequenos alto-falantes F1 e F2 separados por uma pequena distância estão emitindo a mesma frequência coerentemente com a mesma intensidade. Uma pessoa passando próximo dos alto-falantes ouve, à medida que caminha com velocidade constante, uma variação de intensidade sonora, mais ou menos periódica. O fenômeno relacionado se relaciona com. Cuidado aqui, tá? Muita gente confunde isso aqui com o efeito Doppler. A resposta aqui é interferência. Por quê? Porque o que está acontecendo? Os dois alto-falantes estão emitindo a mesma frequência e a pessoa está caminhando. Como a pessoa está caminhando, ele escuta frequências diferentes por causa do efeito Doppler. Só que a junção da frequência do F1 com a frequência do F2 é que faz essa variação de intensidade. Por que não pode ser efeito Doppler? Porque o efeito Doppler não é uma variação de intensidade. O que é intensidade? Intensidade é amplitude. O efeito Doppler é uma variação aparente de frequência. Cuidado com essa pergunta, tá? O que variou aqui foi a intensidade. O único jeito de variar a intensidade, de mudar a amplitude, é interferindo. Agora aqui sim, né? Uma ambulância se desloca com velocidade constante. Há dois observadores, um que percebe a ambulância se aproximar e outro se afastar. Podemos afirmar que efeito Doppler, mudança de frequência. Os dois observadores perceberão frequências iguais? Não. O observador que vê a ambulância não ouve o som, nada a ver. O observador que vê a ambulância se aproximando percebe o som cuja frequência é maior do que aquele emitida pela sirene. Sim. A frequência aparente quando se aproxima é maior do que a própria frequência real. A questão 17 da FUVEST é uma questão também que é fácil de fazer, mas difícil de interpretar. O que ele diz aqui? Que esse gráfico aqui é o gráfico da variação de pressão que o som faz. No momento que ele criou o gráfico da variação da pressão, ele transformou o som, que é uma onda longitudinal, numa onda transversal. Aí ele pede, olhando essa tabela aqui, conclui-se que o apito que provocou essa variação de pressão pode ser ouvido por... Bom, para mim saber quais desses animais escutam essa frequência, eu tenho que saber a frequência dessa onda. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho que a onda leva um tempo para fazer daqui até aqui de 10 microsegundos. E até ele deu que o micro é 10 a menos 6, ele foi bacana. Cara, tem gente que se esquece da fórmula original de frequência. Frequência é número de oscilações sobre o tempo. É impressionante como a gente se esquece disso aqui, fica tentando só usar o quem vê lambe com frequência. Essa é a fórmula original da frequência. O que eu sei? Que isso aqui é uma oscilação? Não, isso aqui é meia oscilação. O que é uma oscilação? Seria tudo isso aqui, né? Para facilitar a minha vida. Então eu vou dizer aqui, que o número de oscilações é 1, e qual é o tempo que vai levar para fazer uma oscilação inteira? Bom, se daqui até aqui é 10, daqui até aqui vai ser 20. Só que 20 microsegundos, então 20 vezes 10 na menos 6. 1 dividido por 20, 0, vai dar 10, mais um 0 vai dar 100, então 100 dividido por 20, 0,05, vezes 10 na 6, que sobe positivo. Então 1, 2, já andou 2, 3, 4, 5, 6. Esse apito tem uma frequência de 50 mil Hz. Quem é que escuta 50 mil Hz? O gato e o morcego. Então gato e morcego. A 18 é uma questão muito mais de matemática do que de física, entender um pouquinho de logaritmo ou pensar na interpretação da questão. A própria questão aqui explica, que o significado do bel é quando dois sons diferem um bel, a intensidade é 10 vezes maior que o outro. 2 béis é 100 vezes maior que o outro, e 3 béis ele é 1000 vezes maior que o outro. Por que isso? Porque o bel é uma escala logarítmica. Por que tu estuda, meu filho? Log de 10, né? Quando a diferença for 1, vai ser 10. Quando a diferença for 2, vai ser 100. Quando a diferença for 3, vai ser 1000. Só que na prática o bel é muito grande, então uso o decibel. O que é o decibel? 1/10 do bel. Aí ele pede, quantas vezes mais intenso é um concerto de rock de 110 decibéis por uma buzina de 90 decibéis? Cara, olha só. 110 decibéis menos 90 decibéis, a diferença de intensidade entre eles é de 20 decibéis, né?
Só que 1 decibel é 1/10 do bel. Então, 20 decibéis correspondem a 2 béis, né? Porque é 1/10 do bel. Então, dois sons diferenciam 2 béis quando a intensidade é 100 vezes maior que o outro. Então, é Dinamarca. Isso aqui é que nem a escala Richter de terremoto, que é uma escala logarítmica também. A19. Selecione a alternativa que preenche corretamente na ordem que aparece. Tá, efeito Doppler. O radar emite ondas que retornam a ele após serem refletidas no automóvel. A velocidade relativa entre o automóvel e o radar é determinada então a partir da diferença de frequência entre a onda emitida e a onda refletida. Então o radar funciona por diferença de frequência, efeito Doppler. Em um radar estacionado à beira da estrada, a onda refletida por um automóvel que se aproxima, se entre a fonte e o observador tem uma aproximação, a frequência aumenta, então apresenta mais frequência e igual velocidade. Então, frequência maior ou igual. Dinamarca. Questão 20. Um sonar que se encontra num barco de pesca emite um ultrassom de frequência 40 kHz, o qual se reflete num cardume e é captado pelo sonar 2 segundos após sua emissão. Supondo a velocidade do som na água do mar 1,5, a distância próxima do navio ao cardume é. Te lembra que essas questões de sonar já tinham aparecido lá em cinemática, uma revisão. Sonar é a mesma coisa que ecografia, ecobatímetro. O que o sonar faz? O barco está ali andando em cima da água ali. Nossa, vou limpar isso aqui, pelo amor de Deus. Se é pra fazer, faz direito, né? Não faz porcaria. Tu tem aguinha. Aí o barco tá navegando por cima da aguinha. Beleza. Ah, melhorou. O que o barco tem? Um ultrassom. E aqui embaixo nós temos os peixinhos. O que o barco emite? O barco emite uma onda ultrassônica. Essa onda vai até o cardume, bate e volta. Qual é que é sempre o truque? Ele é captado 2 segundos após sua emissão. Então ele leva 1 segundo para ir e 1 segundo para voltar, né? Olha só, ele deu que a velocidade do som no ar é 1,5 vezes 10 na 3. O que é isso? 1.500 metros por segundo. E ele pede a distância entre o navio e o cardume. Sim, mas o tempo que o som levou para ir ou para voltar é 1 segundo. Então 1.500 vezes 1, 1.500. Então a distância é 1,5 vezes 10 na 3. Não tem que fazer nada. Que barbaridade. No autódromo de Tarumã, a pessoa está assistindo a corrida e percebe que o ruído dos motores é mais agudo quando os carros se aproximam e mais graves quando eles se afastam. Efeito Doppler. O que acontece no efeito Doppler? Quando se aproxima, né? Quando o carro se aproxima da pessoa, tu tem mais frequência. Por que tu tem mais frequência? Porque tu tem menos lambda. E quando se afasta, ao contrário. Então, essa alteração na frequência do ruído dos motores percebida pela pessoa deve-se a uma alteração do comprimento de onda das ondas sonoras emitidas pelos motores. Dinamarca. A 22 diz, uma onda sonora de 1000 Hz propaga-se no ar a 340. Quando atinge uma parede onde passa a se propagar com uma velocidade de 2000. Refração, mudou de meio. É correto afirmar que os valores do comprimento de onda e da frequência propagando-se na parede são respectivamente. Bom, a onda tem uma frequência de 1000 no ar. Frequência do ar, 1000 Hz. Se a frequência no ar é 1000 Hz, qual é que vai ser a frequência na parede? A frequência na parede vai ser 1000 Hz, porque a refração não altera a frequência. Né? Mas ele quer saber o comprimento de onda e a frequência na parede. Eu sei que a frequência não mudou. E aí eu sei que quem vê lambe com frequência. Qual é a velocidade da onda na parede? 2000. O lambda na parede eu quero saber e a frequência na parede é 1000. Corta 3 zeros, corta 3 zeros. O lambda da onda na parede é 2 metros. Então 2 metros e 1000 Hz. 2 metros e 1000 Hz, bem bacana. Questão 23 aqui diz que o ouvido humano distingue altura, intensidade e timbre. Então,
O barulho do tráfego na cidade é 90 decibéis, o barulho do avião a jato é 140 decibéis. O que é isso? Isso é intensidade, amplitude. Então, o homem 100 Hz, a mulher 200, 200 e 400, é o homem mais grave que a mulher. O que é isso? Frequência. O que é frequência? Frequência é a característica chamada altura, grave e agudo. Com isso eu já sei que a resposta é Dinamarca. E para diferenciar violino e piano, o que tu usa? O timbre. Fontes diferentes. Isso não pode errar, tá? E a última é 24. Eco. Velocidade, altura, intensidade. A altura do som é determinada pela frequência, então 3 é a altura. Depende das propriedades do meio de propagação das ondas. Velocidade, isso é o 2. Permite distinguir os sons de mesma frequência em instrumentos diferentes, isso é o timbre, o 5. Depende da amplitude da onda. Quem é que depende da amplitude? É a intensidade, o 4. Então fica 3, 2, 5, 4. Aqui vai sair a ordem, mas aqui fica bom, né? 3, 2, 5, 4, questão 24, América. Bom, agora só faltam os complementares, que são, na realidade, os mais importantes, né? Vão ter exercícios bem difíceis nos complementares para te revisar tudo. Um abracinho.